Todos irmãos com a paz do Senhor. Quem diria, né? Literalmente tirar a máscara na presença do Senhor. Peço aos irmãos que se postem de pé. A gente vai dar um início a mais um culto em nome do Senhor Jesus. Eu vou ler a leitura que está registrada em 2 Samuel, versículo 12. Capítulo 13. Que também será lida na mensagem, né? Natã, o profeta, repreende a Davi. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor o perdoou dos seus pecados, não morrerás. Somente esse versículo, aqueles que puderem, vamos todos se ajoelhar na presença santa do nosso Deus. Amém? Santo Deus, maravilhoso Pai, ó Deus tremendo e poderoso, mais um dia, Pai, nos encontramos na Tua presença e te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, se faça presente neste lugar, se faça presente nas nossas vidas, ó Pai. Te pedimos a sua unção, pedimos a tua presença. Venha, ó Deus, e toma o teu lugar, lugar de honra, lugar de glória, lugar merecido, Senhor, na cruz, pelo qual o Senhor derramou o teu sangue no Calvário para nos salvar cada um de nós. Venha, ó Espírito Santo, e se faça presente, Senhor, restaurando, Senhor, as nossas forças, restaurando, Pai, a paz de cada um, Senhor. Venha, ó Espírito Santo, e toma o teu lugar, Pai. Se faça presente, ó Deus, nas nossas vidas. Se faça presente, ó Espírito Santo, neste lugar. Labá, canta, lá. Iri, canta lá, xini, canta, lá, labá, canta, nai. Araba, canta lá, sini, nini, canta, nanai. Sempre cama lá, basini, canta, lá, sini, canta, nanai. A gente vai ouvir um louvor com um grupo de louvor. Depois a gente vai ouvir vai ter o momento da oferta com o pastor Marcos. Depois a mensagem com a nossa irmã Jéssica. Não. Oferta com o pastor Marcos, depois mais 2 louvor com o grupo, e depois a mensagem com a nossa irmã Jéssica. Os irmãos ficam à vontade na presença santa do nosso Deus. Graça e paz, irmãos, mais um dia na presença do Senhor. Lucas 24 narra sobre a ressurreição de Jesus. E naquele dia, algumas mulheres foram no templo procurar o corpo de Jesus e elas não acharam. E a Bíblia conta que quando elas chegaram lá, elas viram 2 homens que tinham uma roupa que brilhavam muito. Eles falavam: por que procura dentre os mortos aquele que ainda vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança, saber que Ele ressuscitou, que Ele foi para nos preparar a morada, em que em breve Ele voltará para nos buscar e levar com Ele. Lembre-se que aqui nós somos passageiros, amém? Canta com a gente. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Ele levou.
Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás, meu rei? Meu rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cante a ele. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cante assim. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas
posso crer no amanhã. Glória a Deus. Porque Ele vive. Não há temor, não há medo. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, aleluias. A paz de Cristo Jesus. Vocês estão bem? Antes de eu fazer uma leitura aqui, para podermos orar, eu gostaria, talvez eu fale aqui em nome do corpo pastoral, né? E em especial, assim, a sensação que eu tive como pastor, né? Como presbítero, quando eu vi o vídeo, né, que prepararam para a gente hoje, né? E tem coisas que Deus, ele permite a gente viver, né, e testar, ver se a gente está bem, né? Porque aí a gente se emociona com carinho, com cuidado, com o amor dos irmãos, né? E eu sei que não foi possível todo mundo falar, mas eu sei que se todos tivessem a oportunidade de falar, Deus, ele traz à memória das pessoas aquilo que ela vivenciou. E aí a gente compartilha. E eu louvo a Deus, né, por fazer parte do corpo de Cristo aqui em Bom Sucesso. E louvo a Deus pelo carinho, né, não só pela minha vida, pela minha casa, minha família, mas também pela vida dos meus companheiros, né? Pastor Marcelo, que é o pastor titular, família dele, pastor Anderson e a família, e eu louvo a Deus, porque quando a gente olha para o texto bíblico e analisa aquilo que somos, antes de sermos pastores, nós somos seres humanos, e como ser humano nós somos falhos, fracos, pecadores. E o que é que nos capacita a estar à frente, ou a ajudar, ou a aconselhar, ou a conduzir, ou às vezes a ministrar uma palavra? É graça, não tem outra palavra. É o cuidado de Deus, irmãos. É Deus. E Deus, ele faz isso não é por amor ao pastor, é amor ao rebanho, às ovelhas. Por amor a vocês, Deus nos abençoa. E se Deus nos abençoa, vocês são abençoados. E a gente segue caminhando com Cristo. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu vou pedir a gentileza de você abrir a sua Bíblia, sentado mesmo, Gálatas capítulo 5, apenas 2 versículos aqui para a gente fazer uma rápida reflexão acerca da oferta, poder orar. A você que está retomando com a gente, e é a primeira participação aqui, nós estamos deixando ali o nosso gasofilácio atrás da mesa, que é para não ter a movimentação na frente da câmera aqui que está sendo filmado. É só o único motivo. E quando retornarmos ao normal, aí a gente retoma de novo aqui para frente, tá bom? É só para não haver movimentação aqui na frente por causa da filmagem.
E Gálatas capítulo 5, verso 22. Verso 22 e 23 é algo, Paulo explicando aqui a igreja que está na Galácia, naquela época, o que o Espírito Santo realiza em nós. O Espírito Santo, ele gera em nós o fruto. Não são frutos, mas é o fruto. O fruto do Espírito é gerado em nós. E esse fruto do Espírito, ele traz, aqui ele é carregado aqui de alguns componentes. E é isso que Paulo vai nos mostrar aqui. E eu queria trabalhar aqui, dentre esses componentes do fruto do Espírito, um deles apenas. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é. Aí ele vai destrinchando o que compõe esse fruto: amor, alegria, paz. Só isso aqui já, eu acho que é o que a gente almeja. Não tem cristão que não almeja isso aqui. Apenas esses três. Mas não é só esses três que tem, mas só esses três aqui já deixaria a gente aqui satisfeito, né? Amor, alegria e paz. Mas tem mais: longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os componentes do fruto do Espírito que é gerado em nós. Quem gera é o Espírito. E ele gera na vida do cristão. Por isso que Paulo fala: vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo precisa do templo para gerar esse fruto. E entre esses componentes do fruto está, aí no final do verso 22, que é fidelidade. Você só consegue ser fiel a Deus, ter fidelidade a Deus, se o Espírito Santo gerar em você esse fruto. Senão não é possível. E é por isso que tem coisas que Deus ele nos ensina através do texto bíblico, que Deus primeiro, ele nos dá, e depois ele fala: agora você seja fiel a mim, e me devolva aquilo que é meu. Aí você pergunta: mas se é seu, por que o Senhor me deu? Ele, para saber se você é fiel, se você não é zóio grande. Por isso você devolve a minha parte. Eu te dou um pouco a mais. Só que nesse um pouco a mais tem a minha parte aí no meio. Aí você pega aquela que é minha parte, entende esse processo da fidelidade e me devolve. Então, isso dá o nome de dízimos. E é por isso que quando Deus vai trabalhar lá em Malaquias, ele fala: quando você gasta o que não é seu, você está me roubando. Essa é a expressão. É roubo. Retenção de dízimo é roubar a Deus. Não é roubar a igreja. A igreja não fica controlando você, quanto você ganha ou deixa de ganhar. Isso é um problema seu. Dízimo é fidelidade. E aí Deus ele fala: bom, além de eu te dar junto com aquilo que você precisa, uma parte a mais que é para você me devolver, eu também quero que agora você tire uma parte do que é seu e me ofereça. Aí já não é dízimo. Aí já é oferta. Porque eu estou ofertando agora do que é meu. Dízimo não é meu. É só olhar o texto. Não é. Então, dízimo, Deus me dá junto com aquilo que eu preciso para que eu devolva para Ele. Para que eu mostre para Ele a minha fidelidade.
E ele continua me dando, eu continuo devolvendo. Ele continua me dando, eu continuo devolvendo. É um processo de fidelidade. Oferta não. Oferta, Deus fala agora, daquilo que você tem, separe uma parte e me ofereça. E eu posso falar por experiência, irmãos. Não falta para quem é fiel. Não falta. E essa fidelidade só é possível a gente ter dentro de nós se for gerada em nós. Por quê? Porque nós somos pecadores. E como pecadores que somos, nós temos uma inclinação a tentar tirar vantagens. Isso é mal do ser humano, e dentro da cultura que nós vivemos, pior ainda. Nós tentamos dar jeitinho nas coisas. Essa é a realidade. Só que Deus, Ele fala, mas se você deixar, o Espírito Santo gera em você valores que é contraditório àquilo que se ensina lá fora e vive. Então o Espírito Santo tem essa capacidade de gerar em nós valores que são contraditórios à nossa vontade humana, carnal. Porque nós queremos centralizar. Nós queremos mais e mais. É coisa de ser humano isso. Nós não estamos satisfeitos, porque nós queremos mais. E a questão toda que a gente precisa entender, pastor, mas é errado então eu ganhar mais? Não. O problema todo está no seu relacionamento com esse mais. Como você convive com isso? É interessante porque essa semana eu estava discutindo com uma pessoa, né? Discutindo não, a gente estava analisando o texto bíblico ali do jovem rico, né? Quando Jesus diz para ele vender os bens dele, distribuir aos pobres e depois vir e segui-lo. Aí eu falei para ela, olha para o texto, ele vendeu ou não vendeu? Ele não vendeu. E por que ele não vendeu? Por um único motivo. Os bens dele era mais importante para ele do que Cristo. Quando nós temos algo que é mais importante do que Cristo, nós nos apegamos. E isso é mais importante para nós do que Deus. Isso é mais importante do que salvação. Então Deus, ele fala assim, cada coisa tem que estar no seu devido lugar. Nada pode ser mais importante na tua vida do que eu. Por isso os mandamentos já começam assim. Então quando a gente olha esse fruto do Espírito aqui, o Espírito Santo, ele vai gerar em nós, se nós dermos espaço, o desapego. Desapego de coisas materiais depende do agir, do trabalhar do Espírito Santo. Senão a gente vai querer mais. Mas é errado ter, pastor. Não, não é errado ter. O problema é o meu relacionamento com essas coisas. O meu apego. Como é que está o meu coração quando Deus me dá algo? Como é que eu fico? Como é que eu me sinto? E aí pode ser um valor financeiro, pode ser um bem, pode ser uma profissão, pode ser um relacionamento e pode ser qualquer outra coisa na vida. Por isso nós precisamos, irmãos, da ajuda do Espírito Santo. E eu convido você agora a se colocar em pé, que nós vamos orar, porque o Espírito Santo, ele gera em nós esse fruto, e esse fruto, ele age em todas as áreas da nossa vida. Eu peguei apenas uma área aqui. Depois vocês dêem uma lida com calma nessas características do fruto do Espírito. Versos 22 e 23. Com calma, sem pressa. E aí você vai ver o que o Espírito Santo é capaz de gerar em você se você der espaço. E dentre essas características do fruto está a fidelidade. Então você não tem que ser fiel porque eu estou dizendo que você tem que ser. Você tem que ser fiel porque o Espírito Santo gerou em você essa fidelidade. Simples assim.
E eu convido você a fechar os teus olhos agora e orar a Deus. E eu gostaria que você firmasse aí no seu coração uma informação importante. Pastor, mas eu não tenho recurso agora. Eu não tenho como ofertar. E Deus não está pedindo isso para você. Deus não está pedindo para você ofertar o que você não tem. Deus está pedindo para você abrir o teu coração, deixar o Espírito Santo trabalhar e gerar em você o fruto. E Ele vai te dar o recurso. É Ele que supre. É Ele que abençoa. É Ele que abre portas. É Ele que concede. É Ele que derrama dos céus bênçãos. Isso não é coisa humana, é do Senhor. Eu gostaria que você orasse comigo, em nome de Jesus. Senhor, louvor e honra ao teu santo nome, Pai. Eu te louvo e te agradeço por este momento aqui de oferta. E nós temos muito que aprender com a tua palavra, Senhor. E aí a gente começa a olhar para o texto bíblico, meu Deus. Porque o texto mais próximo de nós tem perto aí de 2000 anos, Senhor. Só que a tua igreja, Senhor, ela não existe há 2000 anos. É muito mais tempo. E ela não deixou de existir, e ela não vai deixar de existir, enquanto esse céu não se abrir, porque ele vai se abrir, mas enquanto ele não se abrir, ela vai continuar sendo igreja, e quem sustenta a tua igreja és tu, Senhor. E nós que somos parte da tua igreja, membros do corpo de Cristo aqui, tu sabes que nós precisamos do nosso pão de cada dia, Senhor. Tu sabes disso, Senhor. O Senhor nos fez assim. E nós precisamos correr atrás sim do nosso pão de cada dia, nós precisamos trabalhar. E a tua palavra nos ensina, Senhor, que quando o Senhor manda a provisão, não vem só o que precisamos, mas vem com fartura, vem com abundância, Senhor. É a tua palavra que diz isso. E quando nós recebemos, Senhor, nós já recebemos com essa porção a mais que não nos pertence. Então dá-nos o discernimento, Senhor. Que a gente entenda isso, que a gente não fica retendo aquilo que não é nosso, Senhor. Coloca no nosso coração desapego, Senhor, porque isso não é nosso. E eu não posso ficar com aquilo que não me pertence, Senhor. E a tua palavra ela é muito clara quanto a isso. Então que eu entenda isso. E além de eu devolver aquilo que não me pertence, porque é o Senhor quem me dá, eu também tenho a oportunidade de separar daquilo que o Senhor me dá, aquilo que é a minha parte, separar, Senhor, uma porção e oferecer a Ti. Para isso eu preciso entender e viver palavra, viver o texto bíblico e viver o Evangelho. Dá-nos sabedoria, Senhor, para entender isso, viver isso, ensinar isso, Pai. A tua igreja, eu sei que quem supre ela, quem sustenta é o Senhor. Ela não vai deixar de existir, Pai. Se as pessoas deixarem de ofertar, não vai, porque é o Senhor que sustenta. Mas a tua igreja pode, Senhor, fazer muito mais se houver fidelidade no meio do teu povo, Senhor, entre aqueles que participam do corpo de Cristo. Então dá-nos temor, tremor, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, Pai, e dá-nos disposição, Senhor, para ofertar. Que o Espírito Santo tenha liberdade de agir em nós e gerar em nós esse fruto. E cresçamos, Senhor, na graça e no conhecimento diante de Ti, ó Pai. Te louvo e te agradeço por este momento, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem trazer suas ofertas. Pastor Marcos leu um texto que se encontra em 1 Coríntios 6, que diz: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? Irmãos, muitas vezes, por mais que nós temos frequências no culto, enfim, descemos as águas, nós alugamos parte da nossa habitação para o pecado, para a maldade, para pensamentos ruins, atitudes ruins. Mas o Espírito Santo, Ele não quer um cômodo ou outro da nossa habitação, Ele nos quer por inteiro. Ele nos quer por completo. E esse louvor que nós vamos cantar, ele é um convite, que anuncia que Ele é bem-vindo nessa nossa casa espiritual. Amém? Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar.
me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. E apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Glória a Deus. Ore conosco. Pai nosso
nosso que estás no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Diga que é dele o reino. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Pois teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Declare a Ele. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Paz do Senhor, amados irmãos, todos bem? Graças a Deus.
Amém. Você me dá licença só para eu abrir a água? Rapidinho. Eu sou daquelas pessoas especiais, só consegue fazer uma coisa de cada vez. O texto bíblico que eu tinha passado ali para o André era um. A gente vai ler ele também. Mas eu quero dividir outro que me veio à memória, amém? Se você quiser acompanhar, por favor. Tiago, capítulo 5. Versículo 16. Tiago 5, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarais. A oração feita por um justo muito pode em seus efeitos. Amém? Esse texto, ele vem conversando comigo, e eu gostaria profundamente que a gente desse espaço para o Espírito Santo conversar conosco como igreja, como congregação. Uma vez conversando acho que foi com o irmão Guilherme, a gente falando sobre ceia, que é um negócio tão fantástico, mas eu acho que a gente às vezes não precisa esperar a ceia para viver o amor fraternal de Jesus. Tanto que Tiago aqui, quando escreve essa carta, o irmão de Cristo, ele dá a orientação para que nós, como comunidade, confessar os nossos pecados uns aos outros. E eu quero aqui te pedir perdão em nome de Jesus. Se alguma coisa que eu fiz com consciência ou às vezes não, porque às vezes a gente passa, irmão. Tem dia que a gente acorda e a gente está com cólica e a cara está feia mesmo. E às vezes a gente olha com cara feia um para o outro, e às vezes você sai, acabou de acontecer aquela briga em casa, acontece, e aí você sobe separado do seu cônjuge, não devia, tá? Mas acontece. Acontece que a gente é como a luz da aurora, a luz do dia vai brilhando, vai brilhando. Quando o Filho de Deus se manifestar, nós teremos dias perfeitos. Então nós vamos orar para confessar os nossos pecados a Deus. E essa questão de confessar o pecado uns aos outros, irmãos, isso é bíblico. Isso traz saúde ao nosso espírito, e nós seremos sarados, nós seremos curados. Por que esse texto? Porque a gente vai falar sobre o rei Davi. E aí eu não tinha tido essa sacada, e eu acho que ouvindo, e aí não fazendo propaganda, mas o Ed René, ele falando do Salmo 51, e se não me falha a memória, o Salmo é um hino. E o 51 foi Davi que compôs. E ele compôs o quê? O pecado dele. Ele compôs para todo mundo cantar o que tinha acontecido. Eu falei, até parece que eu ia contar para todo mundo o que tinha acontecido. Ah, mas o pecado era público. Sim, o pecado se tornou público. É uma coisa que ficou marcada. Mas eu acredito que aquilo trouxe bálsamo para o coração de Davi. A congregação teve a oportunidade de ajudar um ao outro. Então, se eu sei aquilo que te aflige, qual que é a tua fraqueza, eu te ajudo e você me ajuda, amém? Então, a gente vai orar para que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento, irmão. Salomão pediu o quê? Sabedoria. Deus deu? Deu. E Deus falou o quê? Quem pede, Ele dá. Sabedoria, irmãos. Eu falei para Deus, Deus, eu desisto, eu não quero mais sofrer por falta de conhecimento, ficar batendo cabeça, como o profeta disse, meu povo está padecendo por falta de conhecimento, então nos dá estratégia. O que é que está faltando, Senhor? Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e eu achava que isso era um jargão, irmão. Aí quando você vai ler, você aprende. Lá em Samuel, e o próprio apóstolo Paulo diz que Davi era o cara que agradava a Deus. Deus rejeitou Saul e falou para Samuel, eu vou levantar um que me agrada. Eu vou levantar esse que me agrada. Mas não porque ele é bom, mas porque eu sou Deus. Amém? Você pode orar comigo em nome do Senhor Jesus?
Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, Senhor, eu me humilho na tua presença, Senhor. Tu que sonda o meu coração, Senhor, e só o Espírito Santo, Senhor, para discernir as minhas intenções, Senhor. E Jesus, a minha oração é junto com os meus irmãos na fé, Senhor. Tu sabes, Jesus, tu sabes, Senhor, da briga, Senhor, dessa natureza carnal, meu Deus. Tu sabes, Senhor, que é uma batalha diária, Senhor. O bem que eu quero eu não faço, Senhor, e tem dias que eu clamo, Senhor, porque eu não suporto mais a inclinação da minha carne, Senhor. Tem dias que eu aflijo meu esposo, Senhor. Eu aflijo, Senhor, no ponto de ônibus, Senhor. Eu aflijo os meus irmãos, Senhor. Tem dias, Senhor, que eu sou uma goteira na minha casa, Senhor, mas está escrito, Senhor, que Jesus Cristo perdoou o meu pecado, Senhor. Ele anulou a cédula, Senhor. O castigo de Deus estava sobre ele, Senhor. E pelas pisaduras, eu e os meus irmãos, nós somos sarados, Senhor. Sarados, Senhor. Ministra, Senhor, no meu coração, no coração dos meus irmãos desta congregação, Senhor. O perdão que é divino, Senhor, é um amor incondicional, Senhor. Oh, Deus bendito, também em nome de Jesus eu oro, Senhor. Eu oro na autoridade do Cordeiro, Senhor, que não há acusação para os eleitos de Deus, Senhor. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus, Senhor. Se há entre nós, Senhor, alguém sofrendo, Senhor, o acusador está repreendido no nome de Jesus, Senhor. Nós temos paz em Deus. Cristo nos reconciliou. E eu creio, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Deus, tem de misericórdia, Senhor. Tu conheces a minha vaidade, mas em nome de Jesus eu vou vencer, porque Cristo é vencedor, Senhor. Que o Filho de Deus seja exaltado nesta noite, Senhor. Que os nossos lábios proclamem, Senhor, que tu és o Rei, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. Fique à vontade, se você quiser se assentar. Abre a sua Bíblia, por favor. 2 Samuel 12. Segunda Samuel 12. Foi feita a leitura pela irmã Cícera. E essa leitura aqui é a confissão de Davi. Então diz assim o texto. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Até aqui. A gente vai ler e a gente vai tentar compreender agora um pouco o contexto. Se você depois for olhar na sua casa, a partir do capítulo 10, você vai ver que do 10 até o final do 12, há um contexto de batalha. A gente vai ver que Israel está sendo liderado por Davi. Ainda não havia a divisão dos reinos, porque esse reino vai ser depois dividido, norte e sul, não havia divisão ainda. Israel está pelejando contra os amonitas, contra a região de Amon e os sírios. E o couro lá está comendo. E aí está tendo essa batalha, e aí vai começar o relato no capítulo 11. Começa assim no versículo 1, capítulo 11 de 2 Samuel. Decorrido um ano. Então, couro comendo lá na batalha. Decorrido um ano. No tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, onde ficou Davi, irmãos? Jerusalém. Vocês perceberam que o texto diz qual é o costume da época para o rei? Qual que é o costume? Ir lá para o couro, né? Ir lá para o couro. E você vai ver que esse é o perfil também de Davi. Era um homem de batalha, estratégia. O texto não me revela o porquê Davi não foi para a guerra. Vai me revelar o que ele ficou fazendo, mas não o porquê ele não foi. O texto não me diz, mas a gente fica imaginando. Então, se você quiser, imagine aí por que esse homem não foi para a guerra. Então, às vezes, tem coisas que nós sabemos o que fazer e não fazemos. Então, esse é o primeiro cuidado. E diz que ele não foi para a guerra. Rabá, aqui que é citado, é a capital de Amon, porque eles sitiaram, foi feito um cerco. Mas Rabá ainda não tinha sido conquistado. E Davi manda Joabe, o líder ali, comandante do exército, não sei o correto, a patente, vai e os valentes de Davi vão.
E Davi fica. E aí eu quero que você olhe, por favor, o que acontece no 2. Uma tarde, versículo 2 do 11. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e foi interceder pelo exército. É isso? Não, ele não foi interceder pelo exército. Ele levanta do seu leito e ele andava passeando no terraço da casa real. Daí viu, grava esse verbo, o verbo ver. O que ele viu, irmãos? Uma mulher baranga. Não pode falar isso que não é politicamente correto, né? Uma mulher não provida de uma beleza exterior que encha os olhos. Foi isso que ele viu? Não. Irmã, quando você se acorda de... Pelo menos eu olho no espelho e não gosto do que eu vejo. Eu lavo o rosto primeiro. Depois que eu lavo, às vezes eu não continuo gostando. Mas tá bom. A gente se alegra. O que Deus fez é perfeito. O problema está em mim mesmo. E o texto diz que Davi viu uma mulher formosa. E o que ela estava fazendo? Tomando banho. Eu não sei como é que tomava banho naquela época. Eu posso dizer como hoje. Eu tomo banho sem roupa. Você também? Sem roupa? Eu não sei como Betseba estava tomando banho. Eu sei que ela estava tomando banho. Aí o texto diz que Davi saiu correndo. Ele lembrou lá do José e pá, correu. Foi isso? Foi? Não, né? Vamos continuar o texto? Lá no 2. Era ela mulher muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram, é Batseba, filha de Eliã, a mulher de quem? De Urias, o Eteu. Então enviou Davi a mensagem que a trouxesse. Olha o verbo trazer. Ela veio. E ele se deitou com ela. Eles tiveram relações sexuais, irmãos. O que esses verbos aqui querem dizer? São ações. Aí, quando a gente fala dessa questão do que aconteceu com Davi, a gente já pensa, pá! O irmão adulterou, pá! O irmão é um homicida, pá, pá, pá. Só que a gente esquece, às vezes, que tem um caminho para percorrer. Aí eu lembrei de uma coisa que eu, estudando, aprendi, que é o caminho do crime, o iter criminis, em latim. Porque até o delito ser consumado tem todo um caminho, que a gente chama de caminho do crime. E para cada fase é uma penalidade. Tem a sua consequência respectiva. Então, às vezes, na nossa visão humana, a gente acha que, por exemplo, um furto ele pode ser menor do que um homicídio, porque talvez as consequências são diferentes. Só que isso não é uma verdade bíblica. O que desagrada a Deus, desagrada e ponto. O que é pecado? É rebelião, irmão, contra Deus. Deus diz, não faça, o que eu faço? Eu faço. Aí você fala, poxa, palavra forte, rebelião. É forte. Mas é. Porque quando um filho não obedece o pai, o que ele está fazendo? Ele está se rebelando contra uma vontade que foi feita ali. Que foi dita ali. E eu quero conversar com você sobre essa questão do caminho de Davi até essas coisas acontecerem. A gente leu aqui no texto que Davi, ele viu a esposa de Urias ali tomando banho, certo? Se não me falha a memória, acho que foi Jesus lá em Mateus 6, 22, que ele vai falar a respeito dos olhos, que os olhos são a lâmpada do corpo, são a candeia, é o que ilumina. Então, a ideia do texto é, se aquilo que você vê é mal, contamina, tudo faz mal. E Jesus, uma vez também indagado, por que os discípulos dele não lavavam a mão lá antes de comer, que estava contaminado, que comia. Aí Jesus chega explicando ali o contexto, que o que contamina o coração do homem não é o que vem de fora para dentro, e sim os desígnios do coração. Por isso que quando o povo lá estava discutindo e tal, sobre adultério, aí Jesus se manifesta. Então, o homem, quando ele cobiça a mulher do próximo, não houve ainda a consumação, digamos, do adultério do sexual ali, mas ele já pensar, pá, já adulterou. Porque a cobiça está onde? No meu coração.
coração do homem, ele é enganoso. Aí você fala, o que eu vou fazer com relação a isso? Porque a Bíblia, ela me orienta que a minha inclinação, ela é má. A minha inclinação é má. Então, o homem, ele é bom, é o exterior, é a sociedade, é a ocasião que faz o homem mal. Isso é filosofia, irmãos. E a gente respeita a filosofia, mas aqui é a palavra de Deus. Tanto que quando Davi fala lá no Salmo 51 que ele foi concebido no pecado, não tem a ver da questão do ato sexual em si, mas é da inclinação pecaminosa. E se você depois verificar lá em Romanos, o que Paulo vai trabalhar lá no capítulo 7, essa luta constante que existe. O bem que eu quero, eu não faço. Mas eu quero fazer, e por que eu não faço? Porque há uma inclinação em mim. Que se não for um ato divino de Deus, nós estamos perdidos. Eu decidi, você decidiu, mas a tua natureza, ela é má. Nós temos essa dificuldade, e enquanto Cristo não retornar, nós vamos batalhando. Nós estamos livres da escravidão do pecado, o texto nos diz isso, mas da presença do pecado ainda não. Mas no dia que ele vier, irmãos, nós seremos libertos para a glória de Deus. Mas eu vou ser liberta da presença do pecado. E como diz o irmão abençoado aqui, eu vou saindo dando aleluia e glória. Porque eu não vou ficar mais com essa luta, não vai mais existir essa dualidade dentro de mim. Não vai ter mais o mundo, não vai ter mais a carne, não vai ter mais o diabo, e glória a Deus, porque o diabo, os demônios, está tudo lá queimando no lago de fogo. Porque Jesus já venceu. Essa parte do projeto de salvação já está feita. Cabe ao homem só crer e confessar Cristo Jesus como Senhor. E voltando aqui para Davi, o que a história aqui no capítulo 11 continua nos dizendo? Que ele viu, ele trouxe ela e ele se deitou com ela. Aí você fala, mas e a Batseba? O texto não fala nada sobre a Batseba. Quem sou eu para falar? Se ela estava certa, se ela estava errada, se ela não pecou ou não pecou. Como eu não estou afim de ser julgada, o texto diz, para eu não ser julgada, eu não vou julgar. Eu vou ficar com o que o texto falou do Davi. Então, ele se deitou com ela. É o lance do flertar com o pecado, irmão. E se não me falha a memória, a Bíblia nos diz que a gente tem que se abster, se não me falha a memória tessalonicense, de toda a forma do mal. Há algumas traduções que falam da aparência do mal. Nossa, mas o mal tem forma? Tem. E não é baranga, não. É bonito pra caramba. Lindo, formoso, cheiroso. Porque Tiago vai dizer que a cobiça, ela nos atrai. Ela nos seduz. E coisa que não tem nada a ver com a gente, não nos seduz. Eu não sou inclinada para matar, pelo menos até o momento. Não, espere Deus. Não. Sou. Agora você tem inclinações para outras coisas? Tem um monte. Eu falo demais. Mas isso é pecado? Depende. Se a tua palavra for fútil, não edificar, o anjo está anotando. Então a tua palavra, ela é para edificar. E às vezes a gente fala demais. A gente fala o que não é necessário. Às vezes é aquilo, não foi a intenção. E o que eu faço? Irmão, ora, clama ao Espírito Santo de Deus sabedoria. Porque o que nós estamos falando está sendo anotado. Palavras fúteis que não edificam, isso não agrada a Deus. Mas normalmente assim, entre comunidade, assim, vocês estão vendo eu falando bonitinho e tal, mas se vocês passarem uma semana comigo, aí vocês vão ver que o negócio é feio, muito feio. A gente se estressa por
poucas coisas. E por que a gente se estressa com poucas coisas? É aquilo que Tiago diz lá no capítulo 1. É a minha cobiça que me tenta. Deus não tenta ninguém. É a minha própria cobiça. Ah, não é o Satanás? Então, ele é oportunista. Ele vai usar a situação para te tentar. Mas o desígnio está onde? Está no teu coração. E como que você sabe disso? Porque isso está lá no Gênesis. Vai lá depois no capítulo 3. Estava lá a mulher, que eu acho que Eva devia ser bonita pra caramba, formosa, não tinha espinha, não tinha nada, eu acho. Não tinha estria, e estava lá. Nus. E o Adão, eu acho que não era um tarado. Não tinha pornografia naquela época, porque não havia inclinação para o pecado. Não tinha pecado, eles estavam no Éden. E ela estava lá e chegou a serpente. E começa a trocar ideia. Você vai ver que tem um diálogo. Pá, e troca ideia e tal. E eu acho legal que a Eva fala, então, não é para eu tocar, não é para eu comer. Peraí, será que Deus disse que não era para tocar? Pois você olha lá, vai lá pesquisar. Qual foi a ordem de Deus? Não come ou não come e não toca? E conversa vai, e conversa vem. E eu acho interessante o que a serpente vai falar para ela. Não, pode comer, come lá. Não, Deus falou que se eu comer eu vou morrer. A serpente fala, não, certamente você não vai morrer. Certamente você não morrerá. E o texto vai dizer, se não me falha a memória, que a árvore era agradável e a questão de ter o entendimento é agradável. Porque a proposta da serpente vai ser, quando você comer, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Igual a quem? Vocês lembram o que o texto diz? Que ela vai ter o conhecimento igual de quem? De Deus. O que isso quer dizer, irmãos? Eu acho que isso tem muito a ver com cobiça. Depois você medita lá e a gente conversa. Eu acho que a nossa briga com nós mesmos, desde o começo, é querer ser algo que nós não somos. Que não foi feito para o ser humano. Deus é Deus. Eu sou criatura, e quando eu creio, assim como diz João, se não me falha a memória, no capítulo 1, e confesso, eu me torno filho de Deus. Cordeiro de Cristo. E a proposta, irmãos, no começo foi, come. O que Deus diz não é verdade. Você não vai morrer, não vai acontecer nada. Come. Porque você vai ser aquilo que você quer. Come. Você será conhecedora do bem e do mal. Igual quem? Igual Deus. E a batalha do ser humano qual é? Querer ser mais. Querer ser mais. Querer ser mais. Cobiça. Desejar aquilo que não é meu. Aquele sentimento de querer se saciar. Mas conhecimento é ruim. Depende do que ele vai fazer com você. Depende de como você vai administrar esse conhecimento. A gente vê a sociedade desenfreada por conhecimento. Será que está edificando? Como estamos administrando o conhecimento? O que o conhecimento tem feito com a sociedade? E por que o conhecimento? O conhecimento é porque eu quero ajudar o Rodrigo? Porque eu quero saber para poder dividir com o Rodrigo ou não? Eu tenho informação, não conto para o Rodrigo não, mano. Descobri um GPS aí que eu não vou contar para ele não, porque ele também é caminhoneiro, nós vai ser concorrente, não conto não. Não conto. Então, qual que é o tipo do conhecimento? E a proposta do jardim, quando eu olho para essa situação aqui de 2 Samuel, eu falo, Davi ali, ele vai usar da posição dele de rei. Ele vai usar do privilégio que ele tem. O Davi estava andando aonde, irmãos, quando ele viu a Batseba? Ele estava no terraço do palácio.
Entendeu? Estava aqui, no alto. Ele foi lá e mandou trazer. É o rei que está mandando trazer. Ele está usando do poder político dele, da presença dele, como rei. E quantas vezes, às vezes, nós não usamos de certas situações e influência que nós temos e estamos oprimindo. Ou, às vezes, estamos sendo preconceituosos, usando de um conhecimento que não deveria ser para separar, mas para edificar. Eu não sei aquilo que a diaconisa sabe, e ela não sabe o que eu sei. É por isso que dá certo, porque a gente se ajuda. Essa é a ideia do corpo. O que o Saulo tem, eu não tenho, então a gente se ajuda, a gente divide. E aqui Davi, ele não pensou. Ele mandou chamar a Batseba e houve ali o pecado do adultério. Mas antes do pecado do adultério, há todo um caminho percorrido. Ele vai flertar. Ele poderia, em qualquer um daquele momento, ter parado. Poderia. Mas não foi. Mas não aconteceu isso. E aí diz que, olha aí o versículo 5. A mulher concebeu e mandou dizer o que a Davi? Estou grávida. Aí sujou. Porque agora o delito consumou e está bem visível, vai ficar bem grande. Vai ficar visível. E eu acho legal o que o texto diz aqui, deixa eu ver. Ela veio e se deitou no final do 4, e tendo ela se purificado da sua imundície. Ela tinha acabado o ciclo menstrual dela. Urias não estava em casa. O filho tinha que ser de alguém. E aí Davi, ele pensa, agora eu preciso dar um jeito nisso. Qual é o jeito que dá? Aí o texto vai descorrer o que vai acontecer. Vai mandar, não, vamos trazer Urias. Olha lá, por favor, versículo 6. Então enviou Davi mensageiro a Joabe e disse, manda-me Urias. Aí ele vai mandar, Urias vem. Urias estava onde? Lá na batalha. Aí ele vai preparar toda uma situação para que Urias vá para casa. Vai lá, Urias, lava os pés. Eu acho que, lavar os pés, pelo que eu vi nos comentários, era a dica. Vai lá para casa, vai lá com a sua esposa, aproveita aquilo que Deus te deu. Casamento é do Senhor, é para a glória dele, é bom. Se você quiser, se case. Só que Urias não quer. Ele não vai. Olha aí, por favor, o versículo 11. Respondeu Urias a Davi. A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não fareis tal coisa. Davi, não deu certo. Não foi dessa vez. O pior não. O mais interessante é que o marido dela era um cara honroso, irmãos. Um cara digno. Que estava pensando no pessoal que estava lá na batalha. Não, rei, eu não posso. E o respeito que ele tinha por Davi como líder. Líder de exército, líder político. E naquele momento, Davi não conseguiu enxergar isso. E aí tá, ele não vai se deitar com a mulher. Diz agora o 13, olha aí por favor. Davi o convidou. Então Urias vai estar na presença de Davi, eles vão comer. E comeu e bebeu diante dele. E o que Davi fez? Está aí no texto? Do 13? O embebedou. Davi embebedou Urias. E Urias de vez ir para casa não foi. Saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu a sua casa. Você está enxergando o caminho? É uma situação sucessiva a outra, até chegar no homicídio de Urias. E aí ele vai mandar que Joabe mande Urias lá para a linha de frente.
Urias vai para a linha de frente, Urias vai morrer. E depois você olha lá no texto, porque depois Joabe vai mandar os mensageiros para contar a situação da guerra para Davi. Que o negócio estava um pouco complicado lá. Aí Joabe fala, ó, vocês dão o relato todo para Davi. Se o rei ficar enfurecido, você fala assim no final, ó, mas Urias morreu. Aí os mensageiros vão fazer isso, vão contar toda a situação da batalha e no final contam. E vão contar que várias pessoas ali faleceram. E olha ali versículo 25 ainda do capítulo 11. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não parece isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima a Joabe. Então, guerra, né? Todo mundo tem que morrer mesmo, né? Acontece isso. Vai lá e guerreia. Mas era o povo dele. Ele tinha uma responsabilidade ali como líder. E aí vai vir a notícia de Urias, vai ter o luto. E aí o texto vai dizer, olha para mim lá por gentileza, no 27, que passando o luto, tornou-se ela sua mulher e ela deu à luz ao filho. E aí a gente chega no capítulo 12. E o capítulo 12 é Deus usando o profeta Natã para repreender Davi. E aí ele vai contar uma situação. Tinha um homem pobre, tadinho, só tinha uma cordeirinha e tal. E tinha o rico, um monte de cordeirinha. Aí chega lá o estrangeiro na casa do rico. O rico foi lá e pegou e matou a cordeirinha dele. Não. O rico foi lá, pegou a única cordeirinha do pobre, pá, matou a cordeirinha. Davi fica revoltado. Você pode ver comigo, por favor, versículo 5 do capítulo 12? Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Mata ele! Vai lá! Fez errado, vamos cumprir a lei de Moisés, a lei mosaica. E ainda por ter pegado a cordeirinha, que restitui 4 vezes. E aí o Natã, eu fiquei pensando na posição de Natã. Que veja bem. Deus fala assim para você, ó, vai lá para aquela pessoa, seu chefe, seu líder, lá, fala para sua esposa, principalmente para a esposa e para a esposa. É complicado quando a gente quer dar um toque para o esposo, para a esposa, né? A gente não sabe como falar, né? Olha, aconteceu isso, aquilo, você fica com aquele receio, né? Ô, mozão, assim, quando você for limpar assim a mesa e tal, vem pra cá, não precisa assim cair a migalha e tal. Aí o marido, tudo que eu faço, nada tá bom, eu só me esforço. Casamento é isso, irmãos, mas é bênção, porque daí a gente consegue perceber o quê? Pede para ele fazer outra coisa. Pede para ele fazer outra coisa. Uma coisa que ele tenha prazer em fazer. E quando ele fizer, se sinta agradecida. Porque ele não vai fazer do jeito que você faz. Ele vai fazer do jeito dele. Agora, se eu quero do meu jeito, eu vou lá então e faço. Que aí todo mundo fica feliz. Então, a gente precisa aprender a ter relacionamento entre uns e outros. Que não é a minha vontade que vai prevalecer. E Natã tinha que dar a notícia para o rei, que o rei tinha pecado. Normalmente, rei, quando não gosta do que o profeta faz, o que ele manda fazer? Extermina o profeta. E profeta no Antigo Testamento é boca de Deus, amém? É para denunciar. Pastor Marcelo, a palavra de ontem, ele falando que o profeta de Deus, ele tem que denunciar. E se eu tiver que morrer? Então, você tem que decidir. Ou você nega e fica beleza, ou você paga o preço e recebe a coroa da vida naquele dia. Não dá para ficar em cima do muro. Dá para ser morno. Senão o texto diz lá em Apocalipse que, se não me fala, a Laodiceia estava muito morna.
Deus falou que estava a ponto de vomitar, o negócio estava dando enjoo em Deus. Então, quando eu não sou constante, eu dou um enjoo em Deus. Isso é doído, irmão. Isso é doído. E Natã vai lá falar para Davi, ó, este homem é você. E olha a partir do versículo 10 do capítulo 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei 2 mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Irmãos, a espada ia estar na família de Davi. A gente vai ver morte de Adonias, depois você pode olhar Crônicas, você pode olhar Reis. A gente vai ver Tamar ser violentada pelo meu irmão, se não me falha a memória, é Amon. Aí o irmão da Tamar, o Absalão, vai lá tirar as contas, mata o Amon. Aí o Absalão depois se rebela contra o pai. Absalão vai ter relações com as concubinas de Davi. E não vai ser oculto. E a gente vai ver esse pai sofrer, irmãos. Porque esse pai sofreu. Como ele sofreu. E o texto continua dizendo assim. Aí entra o versículo 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Eu acho interessante que Davi espera Natã terminar tudo que ele tinha para falar, todo o coro, toda a consequência das decisões dele, e ele diz assim, pequei contra o Senhor. E eu acho que aqui está o apogeu do texto, a excelência do texto. Porque diferente às vezes de mim, eu não gosto do meu emprego. Meu chefe não me entende. Eu não ganho bem, é por isso que eu não trabalho bem. Porque eu não sou bem remunerada. Eu não tenho condições de trabalho, Ana. Você não sabe a situação que é o meu computador. A tela já está ficando rosa. Não, você sabe por que eu não sou uma boa esposa? Sabe por que eu fico goteirando na cabeça do meu marido? Porque ele não me entende. Ele não me entende, então aí eu tenho que ser goteira. Tenho que ser aquela mulher rixosa. Eu chego na igreja, a cara está tão feia que os irmãos se escondem. E tem dias que eu faço isso. Só que Davi não fez isso. Davi diz, eu pequei. E não foi contra Urias, não foi contra Batseba, eu pequei contra o Senhor. É o lance da responsabilização. Davi, naquele momento, ele se responsabiliza por aquilo que ele fez. Irmãos, isso é divino. Isso é tremendo. Porque ninguém entende isso se não for o Espírito Santo de Deus, irmãos. Jesus disse que ele precisava ir, mas ele nos mandaria outro Consolador, amém? Ele nos mandou já o Consolador. Ele que me dá o entendimento da palavra, ele que me revela a verdade. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Mas ele habita em nós, irmãos. E esse Espírito, ele tem ciúmes. O texto bíblico diz que ele tem ciúmes porque você é a habitação dele. Ele não vai dividir você com o pecado. Sabe por quê? Porque você já foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, amém? Não é no teu mérito, não é na tua força, é no poder da cruz, irmão. É no poder da cruz. E quando Davi faz aquilo, irmão, ó, o inferno. Porque ele falou, Cristo ainda não tinha vindo, mas Cristo me justifica, amém? Cristo me justifica, irmão. A justiça de Deus está em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Ele me justifica de todo o pecado. Quando Efésios 6 fala ali que a gente tem que se vestir da armadura de Deus e colocar a couraça da justiça, irmãos. É a couraça da justiça. Cristo me justifica. Davi teve uma postura diferente de Eva. Quando houve o pecado, aquela situação lá no Jardim do Éden, e Deus vinha, acho que na virada do dia, né? E eu queria saber como que é porque Deus vinha para conversar com eles. Eu não sei como que era isso, mas nós vamos saber, amém? Sabe o que é isso? Deus Todo-Poderoso, que usa a terra como descanso dos pés, vem na tua presença para conversar contigo. Que coisa mais gloriosa. E Deus tem proposta para você nessa noite. E Deus, quando procura, não é igual eu. Porque eu lá em casa, quando vejo as coisas, acontece assim. Nossa, você não fechou a janela? A pessoa não sabe montar a estratégia da pergunta. Nossa, a janela está aberta. Olha a diferença. Porque só tem 2 pessoas em casa. Se não fui eu já acho que foi o meu esposo. Mas normalmente o que acontece? A gente esquece que foi a gente que deixou aberto. Então o que você já faz? O outro. Não sei se isso acontece com você, mas comigo acontece bastante. E aí você vai falar, nossa, mas que coisa feia, irmã. Você ficar escancarando assim a sua podridão, a sua devassidade. Jesus me justifica, irmão. E eu creio que a oração sua, que é um justo, muito pode diante de Deus pela minha vida. Se a gente está de pé por causa da oração do justo, irmão. Quando eu vi o vídeo ali que os irmãos fizeram com tanto carinho, irmãos, nós estamos de pé como igreja por causa da sua oração. A igreja tem resistido ao diabo e quando você resiste, ele foge, amém? Só que tem uma orientação antes, olha lá, Tiago. Submetam-se a Deus. E o que o diabo faz? Foge, porque você resiste. Você não resiste na força do seu poder. Você resiste naquele que te justificou. É para resistir, irmão. É para permanecer inabalável. Efésios. Quando o dia mau chegar, não sei se esse foi o dia mau de Davi, mas chegou. Se não chegou na sua vida, é bem provável que chegue. E você sozinho não vai ficar inabalável. Não podemos mais acreditar nessa história de supercrentes. Venha pecado, que eu estou preparado. Não, irmão, eu fujo de toda forma do mal. Porque o sangue do Cordeiro tem poder. Jesus, eu não tenho condições, às vezes, de permanecer, mas o Senhor me dá. Mateus, Jesus lá na tentação. Jesus estava com fome. E o Espírito de Deus o levou para ser tentado. Foi o Espírito de Deus que o levou a ser tentado. E ele estava com fome. Satanás não ofereceu um tênis novo para ele do Adidas. Naquela época deveria ser sandália, não tênis. Ele ofereceu comida. E aí Jesus começa. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E o que o diabo faz? Deixa. Glória a Deus. Em tudo o nosso Senhor sofreu. Qual a diferença, irmãos? Ele é imaculado. Ele não pecou. 1 Coríntios 10, 13. Não sobrevirá sobre nós tentação que não possamos suportar. A tentação sobreveio, Deus manda o escape. Irmão, Deus não abandona a gente. Você está entendendo? Deus não me abandona. Deus vai me mandar o escape. Deus vai me mandar o escape. E eu preciso crer nessas promessas de Deus. Que não é na minha força, mas Cristo me fortalece. E aqui Davi, ele vai confessar o pecado dele, e a gente sabe que tem o Salmo 51, que ali ele vai compor diante dessa situação, diante deste confronto que ali acontece. E aí a gente vai entender um pouco o que Paulo diz lá em Romanos 5, se não me falha a memória, o capítulo 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, aleluia.
Aonde abundou o pecado, a graça de Deus, ela é infinitamente maior. Por isso que graça é gratuito. Não há o que nós possamos fazer, porque Ele já fez. Ele já fez isso por nós. E aí, aqui o profeta Natan, ainda no versículo 13, disse assim: Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado. Aleluia. Quando Davi confessa o pecado, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele nos limpa de toda a iniquidade, de todo o pecado. Ele tem restauração, irmãos. Jesus, ele tem proposta de reconciliação, irmãos. O que Jesus fez no Calvário é reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus. Hoje nós podemos ser chamados de amigos de Deus, graças a Deus. Amigos de Deus, irmãos. E eu acho interessante porque a gente vai ver que esse bebê, que ela estava grávida, Deus vai falar que ele vai morrer. E é até estranho você dizer, mas leia aí, por favor. Versículo 14. Também o filho que te nasceu morrerá. Deus não permitiu que essa criança nascesse, porque eu não sei. Duro, duro. Pesado, pesado. E a gente vai ver aqui que Davi vai orar, Davi vai jejuar por essa situação. E aí o que vai acontecer? Essa criança vai morrer. E olha a postura de Davi, versículo 22. Respondeu ele, porque ele estava ouvindo o burburinho, que a criança tinha falecido, aí ele responde: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadeça de mim e continuará e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuarei eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Amém? E aqui eu vejo o fechamento de um ciclo. Porque ela já não vai ser mais a mulher de Urias. Ela vai ser depois a esposa de Davi. E assim, Davi poderia ter ficado revoltado quando Deus falou todas aquelas coisas. Olha, eu te perdoo, você não morrerá. Porque o texto nos dá a entender que ali era a morte. Mas Deus fala, você não vai morrer. A minha graça superabundou. Por quê? Deus conhecia o desígnio do coração daquele homem. Ananias e Safira, o que aconteceu? Quando lá não contou o negócio certo, mentiu para o espírito. Pá! Aí a mulher veio, pá! Por quê? Eu não sei, Deus o sabe, porque Ele conhece o desígnio do meu coração. E quando Deus fala essas coisas, a criança morre, ele não fica, meu Deus, como o Senhor é mau! Que coisa terrível sobre a minha casa. Eu não quero mais saber de Deus. Não, porque olha o que aconteceu, eu sirvo ao Deus dos exércitos. Ele me deu todas essas coisas, como Ele me tira tudo isso agora? Não. Davi entende que quanto ainda havia tempo, ele clamou a Deus. Quando Deus falou, cessou, a minha soberana vontade é essa, Davi entendeu. Às vezes é difícil lidar com a soberana vontade do Senhor. Só que a gente não conhece os projetos que Deus tem para nós, que são coisas infinitamente maiores e muito mais superiores do que a gente pode imaginar. E a gente vê aqui que o texto fala que Deus amou Salomão. E ali a gente vai ver uma restauração através disso aqui na vida desse homem. E quando você lê lá o Salmo 51, Davi, ele tem consciência que é o coração contrito que Deus aceita. Porque se fosse sacrifício, ele já tinha feito. Não é só sacrifício. Deus rejeitou Saul, porque Saul começa, não, os despojos eu trouxe, Senhor, porque é para oferecer holocausto para ti. Aí qual é a postura de Davi aqui? Não, eu pequei. Fui eu, Senhor. Mas eu confio na tua misericórdia.
O Salmo 51, ele diz que as muitas misericórdias de Deus apagam as transgressões, amém? As misericórdias do Senhor são infinitamente maior do que as nossas transgressões. Você pode se colocar de pé, por favor? Texto de Efésios, lá no capítulo 6, ele diz assim, a partir do versículo 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Amém, irmãos? Está aqui, irmão. É a armadura de Deus, irmão. Veste em nome de Jesus o capacete da salvação, irmão. O capacete da salvação vai preservar a tua mente, irmão. Pensamento de salvo é na coisa do céu, irmão. Foge da aparência do mal. Não fica lá na janela. Não fica no terraço. Veste o capacete da salvação, irmãos. Tá difícil? O dado inflamado maligno está vindo? Pega o escudo da fé. O que o texto diz? Que ele vai conter todo o dado inflamado maligno, irmãos. Deus tem vitória para nós, amém? Vitória contra o pecado em nome de Jesus, irmãos. E se porventura, irmão, o acusador está te apurrinhando, ele está repreendido no nome de Jesus. Não vai te acusar. Jesus já te perdoou, amém? Tu é nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. Não se culpe, não é remorso. Arrependimento é mudar, conversão é mudança de trajeto. E o Espírito Santo de Deus está aqui, amém? É Ele que vai me convencer do meu pecado, Ele vai me convencer da justiça. Amém? Você pode orar comigo no nome de Jesus? Senhor Deus, eu te louvo, Jesus, porque o Senhor é bom. Tu conheces, ó meu Deus, as profundezas do meu ser, Senhor. Tu conheces, Senhor, as minhas dificuldades, Senhor. Tu conheces quem eu sou, meu Deus. O meu esposo não sabe às vezes quem eu sou, os meus irmãos, Senhor, mas Tu me conheces, Senhor. Tu conheces os pensamentos antes que a palavra, meu Deus, venha na minha boca, Tu já sabes, Senhor. E Jesus, tem dias, Senhor, que aquilo que Paulo diz, Senhor, é uma realidade na minha vida, Senhor. Eu não acordei, Senhor, planejando e maquinando, Senhor, ser histérica, Senhor. E a ira vai tomando do meu coração, Senhor. Tem dia que o sol se põe e eu peco, mas em nome de Jesus eu creio que se eu confesso, o Senhor me perdoa, meu Deus, o Senhor me perdoa. E tem dias que eu não tenho condição de discernir, mas eu rogo, o Espírito Santo de Deus me guia, Senhor. Eu sou lavada e remida no sangue do Cordeiro, Senhor. Eu e os meus irmãos, Senhor, nós queremos estar em paz contigo, Senhor. Que o meu pecado, Senhor, não seja aquilo que me afasta da Tua presença, Senhor. Que o meu pecado não seja o motivo, Senhor, da minha oração não chegar no Teu altar, Senhor. Tem compaixão de mim, Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor. Que nós possamos nos sentir alegres, Senhor, no Filho de Deus. Aquele que nos justifica, aquele que justifica a igreja. Aquele que está disposto com salvação, com novidade de vida, Senhor. As multidões dos meus pecados estão perdoadas em Cristo Jesus. Novidade de vida, Senhor, para a Tua igreja. Fortalecimento para o dia mau, Senhor. Se a tentação vier, Senhor Jesus, nos faz enxergar o escape, Senhor. Que possamos, Senhor, ser o bom perfume de Cristo, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Restaura, Senhor, também o nosso coração, Senhor. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, porque está escrito que não há acusação contra nós, Senhor. O inimigo não pode nos acusar, Senhor, porque aquilo que eu devia está pago em nome de Jesus. Cristo Jesus pagou por mim, eu não merecia, mas Ele pagou,
Senhor, se o acusador vier, eu direi: está escrito, a minha dívida está paga pelo sangue do Cordeiro. Ele me redimiu e Ele tem promessa de vida eterna. Ele tem coroa para cada um de nós, em nome de Jesus, meu Deus. Obrigada, Pai bendito, no nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, amém. Irmãos, essa é uma reflexão ou uma mensagem, enquanto a Jéssica foi desenvolvendo aqui, eu fui também ruminando um pouquinho, né, acerca da vida. E essa fala aqui de Davi é uma fala que a gente precisa aprofundar um pouquinho nesse conhecimento aqui. Capítulo 12 de 2 Samuel, versículo 13, apenas aí a primeira parte, onde ele responde ao profeta, né? Pequei contra o Senhor. Mas ele pegou a mulher de quem? Ele mandou matar quem? Então, na ótica humana, ele pecou contra Urias. Foi Urias que ele mandou matar. Então ele pecou contra a família de Urias, contra os descendentes de Urias. Aí Davi, ele tem a compreensão correta. Quando a gente peca, a gente não está pecando contra o irmão. Nosso pecado, ele sempre contra Deus. Sempre. Não importa a quem você está fazendo, ou a quem você está deixando de fazer. O nosso pecado é contra Deus. E na linguagem que foi dita aqui, nós nos rebelamos contra Deus. Deus diz, faça isso, nós dizemos para Deus, não faço, eu faço do meu jeito. Eu faço segundo aquilo que eu achar certo. Isso é pecado. Então, quando a gente olha, é importante a gente avaliar isso. Porque a gente precisa fazer essa reflexão constantemente. Se todos nós entendemos isso daqui, e antes de irmos para a cama dormir, a gente for muito sincero com Deus, e falar assim, foi contra ti que eu pequei. E trazer à memória aquilo que você fez. E confessar. Nós vamos ter aqui uma comunidade de santos perdoados indo dormir. Ou nós vamos dormir como pecadores, porque nós não confessamos. E a questão toda é, qual o perigo que existe nisso? E se Deus falar, no meio da noite, encerrou a tua caminhada? E aí? Aí é entre eu e Cristo. Por isso a importância de você fazer uma reflexão a todo momento acerca da sua vida. E antes de sermos despedidos aqui, eu gosto muito aqui desse escrito de João, 1 João aí, foi mencionado aqui. Em 1 João capítulo 1, no verso 10, ele diz assim, se nós dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Não existe a possibilidade de eu ser humano, não tem, e não ser pecador. Não existe essa possibilidade. Todo ser humano é pecador. O único que pisou nessa terra aqui e não pecou foi Cristo. Aquele que foi concebido ali, que foi feito por Deus sem pecado, pecou. Adão. Eva foi feita sem pecado, pecou. A partir daí, todo ser humano é gerado como pecador. E é isso que a gente precisa entender. E aí João, ele fala, puxa vida, e agora? Aí ele fala, olha, no capítulo 2 aqui, de 1 João, ele fala, olha, eu estou escrevendo a vocês, filhinhos, estas coisas, para que vocês não pequem. Mas se todavia alguém pecar,
temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por isso que ele nos aconselha aqui no verso 9, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Então, confissão de pecado tem que ser mais constante, meu irmão. Talvez a gente deva mudar as nossas orações. Porque, infelizmente, como seres humanos, não sei vocês, eu estou falando com base na minha experiência. A minha oração normalmente é pedir, pedir, pedir. Aí Deus fala assim, será que não está na hora de você confessar, confessar, confessar? Será que não está na hora da gente começar a mudar a nossa postura diante de Deus? Porque Deus sabe, aí o texto bíblico nos ajuda, Deus sabe o que eu preciso antes mesmo de eu pedir. Mas eu fico insistindo em pedir, pedir, pedir. Deus vai falar assim, eu já sei o que você precisa. Talvez que você precise entender quem você é. Então, o texto bíblico, como a irmã Jéssica trabalhou aqui, o pecado não nos aprisiona mais, mas ele é presente em nós, nas nossas atitudes. Mas ele não é mais aquela coisa, né, se podemos personificá-lo, que ele não desgruda. O que o texto diz é, eu confesso, Deus me limpa. É a sujeira. Eu me sujei? Sujei. É como se fosse um banho. Banho, na linguagem bíblica, para ficar limpo diante de Deus, é confessar. Eu confesso. Eu peço perdão. Deus me banha. Deus me limpa. Aí eu estou limpo. Só que, fraco, falho, limitado, ser humano. Aí eu vou lá e sujo de novo. Aí eu confesso. Aí Deus vem e me dá outro banho. E é esse processo. E aí o que Deus quer é que eu faça reflexões e que eu deixe de ficar me sujando da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito. Ele fala, mude. Se é andar descalço e está te sujando os pés porque tem uma poça de lama, então pare de passar por ali. Porque aí você não vai se sujar mais ali. É mudança. Mudança de mente. Se é um programa de televisão que está te derrubando na fé, pare de assistir, pare. É a internet, pare de acessar. É rede social, pare de acessar. Ah, mas se eu não acessar eu vou morrer, pastor. Não vai. Você vai morrer se você continuar acessando. Aí você vai morrer. E é lago de fogo. E eu não vou ficar te alisando aqui. O que é que está te derrubando na fé? Só você pode responder. Eu não sei. Eu não conheço as suas fraquezas. Eu conheço as minhas fraquezas. Eu sei naquilo que eu preciso de ajuda do Senhor. E não é fácil nós pedir para Deus apertar. Apertar quem? O irmão? Não. A mim. Senhor, me trata. É nisso que eu estou pecando. E tem coisas que é espinho na carne. E tem coisas que Deus não vai tirar. Mas Ele vai nos dar sabedoria para saber administrar. Paulo orou 3 vezes. Tira, Senhor. Tira o espinho da minha carne. E Deus falou, eu não vou tirar. Mas você não vai cair por causa desse espinho. Você precisa entender que você depende de mim. Porque a minha graça te basta. Então nós vamos orar neste momento, é uma oração rápida para sermos despedidos aqui por causa do nosso horário. E aqui não é lugar para você fazer a lista dos teus pecados. Não se preocupe com isso, eu não vou pedir para você fazer isso. Isso você pode começar a fazer isso lá na tua casa. Se for constrangedor fazer isso perto da sua família, para você, exercite sozinho, mas exercite. E na medida que você for pegando liberdade com os seus, vá fazendo isso.
Comece a orar juntos, pedindo perdão a Deus. Avaliando o que está acontecendo. O que é que está te derrubando. Então a nossa oração neste momento é para que o Espírito Santo nos ajude nisso, nessa mudança de mente, mudança de vida, mudança de atitude, mudança de oração. Mudança para mim parar com esse meu ego e só pedir. Mas que o Espírito Santo me faça refletir acerca daquilo que eu vivi no decorrer do dia, naquilo que eu fiz de errado. Senhor, mostra para mim, Senhor. Mas vai mostrando devagar, Senhor, porque é muito pecado, Senhor. E eu quero ir confessando, Senhor. Eu quero ir deixando, Pai, essa mudança. E eu te desafio você a fazer isso neste momento. Feche os teus olhos. Peça ajuda ao Espírito Santo. Senhor, é difícil fazer reflexão acerca de nós mesmos, Pai. Meu Deus, é difícil ficar olhando o nosso passado próximo, ou o nosso dia como foi, porque a gente vai enxergando, Senhor, cada barbaridade. Mas nós temos que ser confrontados, Senhor, com os nossos erros. E a intenção aqui, meu Pai, não é expor ninguém, mas a intenção é pedir ajuda do Espírito Santo, que nos momentos que nós estivermos na Tua presença, para orarmos a Ti, e eu espero em Ti que sejam vários momentos no decorrer do dia, seja aquela oração apenas reflexiva, que no lugar que eu estou não é possível eu fazê-la em voz alta, às vezes ali dentro de um ônibus, às vezes dentro do transporte, às vezes no decorrer do trabalho, mas que o meu coração ali seja contrito, Senhor, pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo me traga à memória aquilo que eu tenho feito, e que precisa, Senhor, ser mudado, mas eu tenho que parar, Senhor, de fazer aquilo. Que o Espírito Santo ajude os teus filhos a entender, a visualizar isso, a ter essa coragem, Senhor. Que o Espírito Santo ajude nos momentos em que separam, Senhor, que os teus filhos separam de fato, para buscar a Tua face, para olhar para a Tua palavra, deixar serem lidos pela Tua palavra, serem confrontados com o texto, serem, Senhor, lidos por Ti, serem, Senhor, observados, Senhor, pelo Rei dos Reis, olhar a mente e o coração, que eles deem esse espaço. E o Espírito Santo os impulsione, Senhor, a confessar o pecado, Senhor, confessar a iniquidade. E o Espírito Santo ajude esses que têm entendido esse propósito, esse projeto de salvação, a graça oferecida, que eles se curvem, que eles deem espaço para que Tu gere neles o fruto, e haja essa capacidade de confessar, porque quando nós confessamos, a Tua palavra nos mostra, Senhor, salvo se ela estiver errada, e não existe possibilidade dela estar errada, mas quando nós confessamos, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor perdoa, e se o Senhor perdoa, isso quer dizer que nós ficamos limpos, Senhor, naquele momento, naquele instante nós estamos limpos, Senhor. E naquele momento é a hora do impacto, Senhor, do Espírito Santo, gerando em nós vida, Senhor, mais vida, e rios de água viva fluindo do nosso interior, Senhor. Isso vai nos impulsionar e nos dar força, Senhor, para não praticarmos os mesmos erros, Senhor, novamente. E aquilo que tem dado, Senhor, prazer aos Teus filhos, e que não é da Tua vontade, Senhor, mas que é uma rebelião contra Ti, Pai, que é pecado. Meu Deus, dá discernimento para eles enxergarem, tomarem uma decisão, Senhor, e deixarem, meu Pai, abandonar, Pai. E não é fácil, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Porque eu sei, Senhor, que o nosso propósito, Pai, é entrar na Jerusalém, mas é entrar pelas portas.
E só existe uma maneira de entrar, é seguindo o Cordeiro. E o Cordeiro, para podermos segui-lo, ele tem que vir nos buscar. E para ele vir nos buscar, nós temos que estar, Senhor, preparados para recebê-lo. E essa preparação é difícil, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajude a tua igreja, Senhor, a permanecer firme, em pé diante de ti, louvando o teu santo nome, glorificando, olhando para os altos, Senhor, olhando para o céu e pedindo, clamando, volta, Senhor. Vem nos buscar, vem buscar a tua igreja, Senhor. Mas enquanto o céu não se abre, ajuda-nos a vivermos aqui, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa as nossas transgressões e iniquidades. Eis aqui o teu povo, Senhor, os teus filhos, a tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a viver um dia de cada vez. Cada momento, Pai. Cada momento para refletirmos e buscarmos a tua face. Eu te louvo por este momento, eu te louvo por este culto, eu te louvo por tudo que foi feito aqui, Pai. Eu te louvo por o Senhor falar conosco, meu Deus. Não ter desistido de nós, porque nós não somos merecedores. Mas eu te louvo pela graça oferecida, Senhor. Cristo Jesus, o nosso Rei. Santo és o teu nome, Senhor. Todo louvor e toda honra a ti, Pai amado. Santo és o Senhor. O Senhor é bom e eterna a tua misericórdia, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós somos indignos, mas tu és bom. Tu és Deus forte, poderoso, misericordioso. Santo, poderoso, Criador, tu és, tu eras, tu serás, Deus eternamente, porque o Senhor é bom e eterna a tua misericórdia, Senhor, e eu te louvo, eu te exalto e eu te glorifico, Senhor, porque santo és o teu nome, Senhor, tu és maravilhoso, Senhor, tu és um Deus bondoso, tu és um Deus que não tem reservas em derramar das bênçãos sobre os teus. E eu te louvo por isso, ó Pai. E te agradeço em nome de Jesus. Incline a tua fronte e sejamos despedidos com a bênção que nos diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus.